Chico Xavier, em sua bondade e amor, nos ensinou como afastar espíritos obsessores. Veja. O primeiro item da recomendação para o tratamento contra a obsessão, explicado por Chico Xavier. Mesmo nas conversas informais com amigos, Chico sempre nos deixava um valioso aprendizado. Como, por exemplo, neste relato de Adelino da Silveira, quando Chico Xavier respondeu a uma pergunta sobre qual seria o melhor tratamento contra a obsessão. Nossos benfeitores espirituais são unânimes em declarar que o estudo das obras de Allan Kardec, para que venhamos a adquirir o conhecimento e a educação de nós mesmos, é o passo inicial indispensável, porque precisamos sanar as obsessões que nos flagelam sem herdar qualquer cativeiro à superstição e ao medo negativo, de que vemos muitos irmãos prejudicados quando conseguem a suspirada melhoria psíquica em outros setores religiosos. Como vemos, Chico Xavier destaca a importância do estudo das obras de Allan Kardec como um passo essencial. Os esclarecimentos trazidos pelos elevados espíritos que contribuíram na execução da doutrina espírita dão uma base sólida, fundamentada na lógica e na razão. Assim, com o entendimento da vida espiritual, compreendemos as relações que se formam entre os dois planos da existência, aquele em que vivemos e o mundo dos espíritos. A compreensão dos princípios da vida, das consequências de nossos atos e do intercâmbio incessante com os espíritos desencarnados pode nos ajudar a lidar com as obsessões espirituais e, sobretudo, nos liberta de crenças supersticiosas e de medos infundados, uma vez que compreendemos que somos todos espíritos em processo de aprendizado e de evolução. O segundo item para se libertar de um processo obsessivo. Em seguida, Chico continua explicando quais são os outros passos fundamentais para o tratamento contra a obsessão, conforme sugerido pelos benfeitores espirituais. Explicada a necessidade de Allan Kardec para o afastamento do processo obsessivo, temos na profilaxia respectiva a oração e o serviço ao próximo na base de toda ação restaurativa. Quem quiser estudar, orar, cumprir com os próprios deveres e trabalhar em auxílio dos outros, principalmente daqueles que atravessam dificuldades e provações maiores que as nossas, alcança libertação e tranquilidade, com toda certeza, porque os nossos adversários desencarnados são sensíveis às nossas palavras, mas só se transformam para o bem com apoio em nossas próprias ações. Esse é um importante ensinamento, que nos faz perceber que os nossos opositores espirituais podem ser sensibilizados pelas nossas palavras e atitudes. Muitas vezes, os obsessores são irmãos espirituais em sofrimento. Outros são instrumentos passivos, subjugados por espíritos trevosos. E não podemos deixar de lembrar daqueles movidos pela revolta e desejo de vingança pessoal por atos que praticamos em existências passadas. Portanto, como explicou Chico Xavier, o melhor tratamento contra a obsessão é a nossa própria transformação. Através do exemplo, os espíritos obsessores podem também se transformar, rever os seus objetivos e então encontrar novamente o caminho do bem. Mas isso depende de nossas próprias ações, refletindo diretamente a importância de cada passo que damos nessa jornada de amor e compassividade. Essas práticas são, certamente, fundamentais para a nossa própria reabilitação espiritual. Através da oração e da prática do bem, nos conectamos ao universo de vibrações elevadas dos benfeitores que nos cercam e nos auxiliam. Além disso, não só nós fortalecemos o nosso espírito, mas também participamos de uma rede de apoio espiritual que converge para a elevação de todos. Chico Xavier sempre enfatizava que a obsessão não é um fenômeno sobrenatural ou misterioso, mas uma realidade natural que pode ser compreendida e tratada através do conhecimento espírita. Quando estudamos as obras de Allan Kardec, descobrimos que a obsessão surge da lei de afinidade, que rege as relações entre encarnados e desencarnados. Espíritos que vibram em frequências similares se atraem mutuamente, criando vínculos que podem ser benéficos ou prejudiciais. O médium de Uberaba explicava que muitas pessoas sofrem com obsessões porque mantêm pensamentos, sentimentos e hábitos que as sintonizam com espíritos em condições inferiores de evolução. Por isso, o primeiro passo para se libertar dessas influências negativas
é elevar o próprio padrão vibratório, através do estudo, da oração e da prática do bem. Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, sempre orientava que o conhecimento é fundamental para a libertação espiritual. Quando compreendemos as leis que regem os fenômenos espirituais, deixamos de ter medo do desconhecido e passamos a lidar com essas situações de forma racional e equilibrada. O medo e a superstição são portas abertas para influências negativas, enquanto o conhecimento e a fé esclarecida nos protegem. Chico observava que muitas pessoas procuram tratamentos contra a obsessão baseados em rituais, amuletos ou práticas supersticiosas, mas esses métodos podem até piorar a situação. Quando dependemos de elementos externos para nossa proteção espiritual, criamos uma sensação de fragilidade e dependência que nos torna ainda mais vulneráveis. A verdadeira proteção vem de dentro, através da elevação moral e espiritual. O médium mineiro sempre alertava que a obsessão não é uma condenação definitiva, mas uma oportunidade de crescimento tanto para o obsessor quanto para o obsidiado. Muitas vezes, essas situações são programadas antes da reencarnação como forma de resgatar débitos do passado e promover o progresso espiritual de ambas as partes envolvidas. Emmanuel explicava que os espíritos obsessores não são demônios ou entidades malignas por natureza, mas irmãos espirituais que se encontram em desequilíbrio emocional. Podem estar motivados por sentimentos de vingança, ciúme, orgulho ferido ou simplesmente por ignorância sobre sua condição após a morte física. Por isso, devem ser tratados com compreensão e amor, não com agressividade ou desprezo. Chico Xavier ensinava que a oração é uma das ferramentas mais poderosas para lidar com obsessões. Quando oramos sinceramente, não apenas pelos obsessores, mas também por nós mesmos, criamos um campo magnético de amor que pode transformar as vibrações mais densas. A oração genuína tem o poder de comover corações endurecidos e despertar sentimentos nobres até mesmo nos espíritos mais revoltados. O médium de Uberaba também enfatizava a importância do perdão no tratamento das obsessões. Muitas vezes, mantemos em nosso íntimo ressentimentos e mágoas que nos ligam aos nossos adversários espirituais. Quando perdoamos sinceramente aqueles que nos fizeram mal, tanto na vida atual quanto em existências passadas, cortamos os fios invisíveis que nos prendem a vibrações negativas. Emmanuel orientava que o perdão não deve ser apenas uma atitude mental, mas uma transformação profunda do coração. Não basta dizer que perdoamos. É necessário sentir genuína compaixão por aqueles que nos perturbam, compreendendo que eles também são filhos de Deus em processo de evolução. Chico observava que o serviço ao próximo é uma das formas mais eficazes de elevar o padrão vibratório e afastar influências obsessivas. Quando nos dedicamos a ajudar os outros, especialmente aqueles que sofrem mais que nós, criamos em torno de nós uma atmosfera de amor e bondade que repele naturalmente as vibrações inferiores. O médium mineiro explicava que existem diferentes tipos de obsessão, desde as mais simples, caracterizadas por pensamentos negativos persistentes, até as mais complexas, que podem levar à perturbação mental grave. Em todos os casos, porém, o tratamento fundamental é o mesmo: estudo, oração, perdão e serviço ao próximo. Emmanuel ensinava que a reforma íntima é o antídoto mais poderoso contra qualquer tipo de obsessão. Quando trabalhamos constantemente para melhorar nosso caráter, desenvolvendo virtudes como paciência, humildade, caridade e compreensão, criamos uma blindagem natural contra influências negativas. Chico Xavier sempre alertava que o tratamento da obsessão requer perseverança e paciência. Não é um processo que se resolve da noite para o dia, mas uma transformação gradual que pode levar meses ou até anos. O importante é manter a constância nos esforços de elevação moral e espiritual, confiando na misericórdia divina. O médium de Uberaba também observava que muitas vezes as pessoas querem se livrar rapidamente dos sintomas da obsessão sem fazer o trabalho interior necessário. Isso é como querer curar uma doença tratando apenas os sintomas e ignorando as causas. A verdadeira cura da obsessão só acontece quando eliminamos de nossas vidas aquilo que nos torna vulneráveis a essas influências.
Emmanuel explicava que os espíritos superiores estão sempre dispostos a ajudar aqueles que lutam sinceramente contra as obsessões, mas essa ajuda só pode ser efetiva quando encontra reciprocidade nos esforços da pessoa. Não adianta pedir proteção espiritual se continuamos alimentando pensamentos e sentimentos que nos sintonizam com vibrações inferiores. Chico Xavier ensinava que a vigilância constante sobre nossos pensamentos e sentimentos é fundamental para manter a proteção espiritual. Ele costumava dizer que somos responsáveis não apenas por nossas ações, mas também por nossos pensamentos, pois estes criam correntes magnéticas que nos ligam a espíritos afins. O médium mineiro observava que muitas pessoas se preocupam excessivamente com rituais de proteção ou objetos sagrados, esquecendo-se de que a verdadeira proteção está na pureza de intenções e na prática do bem. Um coração limpo e uma consciência tranquila são os melhores escudos contra qualquer influência negativa. Emmanuel sempre orientava que devemos orar não apenas pela nossa proteção, mas também pela elevação e iluminação dos espíritos que nos perturbam. Quando oramos pelos nossos adversários espirituais, demonstramos amor cristão verdadeiro e contribuímos para sua recuperação moral. Chico Xavier explicava que a mediunidade, quando bem desenvolvida e orientada, pode ser uma ferramenta valiosa no tratamento das obsessões. Através da comunicação mediúnica responsável, é possível esclarecer os espíritos obsessores sobre sua condição e orientá-los para o caminho do bem. O médium de Uberaba sempre alertava, porém, que a mediunidade deve ser exercida com muita responsabilidade e preparo. Médiuns despreparados ou orgulhosos podem se tornar instrumentos de espíritos inferiores, agravando situações obsessivas em vez de resolvê-las. Emmanuel ensinava que a caridade praticada com amor sincero cria uma atmosfera de proteção espiritual ao nosso redor. Quando ajudamos os necessitados sem esperar recompensa, atraímos a simpatia de espíritos elevados que se tornam nossos protetores naturais. Chico Xavier observava que muitas obsessões têm origem em desequilíbrios emocionais da própria pessoa. Sentimentos como orgulho, vaidade, inveja, ciúme e revolta criam brechas na nossa proteção espiritual e facilitam a aproximação de influências negativas. Por isso, o trabalho de autoconhecimento e transformação interior é fundamental. O médium mineiro também enfatizava a importância do ambiente familiar harmonioso para a proteção contra obsessões. Lares onde predominam o amor, a compreensão e a oração são naturalmente protegidos contra influências espirituais negativas. Por outro lado, ambientes marcados por discussões, agressividade e desamor atraem espíritos em condições inferiores. Emmanuel explicava que a música, a leitura edificante e as conversações elevadas também contribuem para criar uma atmosfera de proteção espiritual. Tudo que eleva nossos pensamentos e sentimentos nos aproxima de vibrações superiores e nos afasta de influências prejudiciais. Chico Xavier sempre lembrava que Jesus Cristo é o modelo perfeito de como lidar com as forças do mal. O mestre nunca usou agressividade ou violência contra os espíritos obsessores, mas sempre os tratou com amor e firmeza, oferecendo-lhes oportunidades de regeneração. O médium de Uberaba ensinava que devemos seguir o exemplo de Jesus, tratando nossos adversários espirituais como irmãos equivocados que precisam de nossa compreensão e ajuda. Essa atitude de amor cristão é mais poderosa que qualquer ritual ou fórmula mágica para afastar influências negativas. Emmanuel sempre orientava que a paciência é uma virtude fundamental no tratamento das obsessões. Muitas vezes, os resultados não aparecem imediatamente e é preciso manter a constância nos esforços de elevação moral sem desanimar diante das dificuldades. Chico Xavier observava que algumas pessoas desistem do tratamento espiritual porque não veem resultados rápidos, mas isso é um erro grave. A transformação espiritual é um processo gradual que requer perseverança e confiança na justiça divina. Os esforços sinceros nunca são perdidos, mesmo quando os resultados não são imediatamente visíveis. Se você está enfrentando algum tipo de influência espiritual negativa em sua vida, lembre-se dos ensinamentos de Chico Xavier. Estude as obras de Allan Kardec para compreender os fenômenos espirituais.
Mantenha uma rotina constante de oração, pratique o perdão sincero, dedique-se ao serviço ao próximo e trabalhe constantemente sua reforma íntima. Esses são os caminhos seguros para a libertação e a paz espiritual. Se esta mensagem esclarecedora trouxe luz para sua compreensão sobre as obsessões espirituais, deixe seu like e compartilhe com quem também precisa destes ensinamentos. Inscreva-se no canal Espírito de Luz para continuar recebendo conteúdo rico e amoroso sobre espiritualidade e desenvolvimento espiritual. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas reflexões sobre os ensinamentos transformadores de Chico Xavier. Juntos, continuamos aprendendo e crescendo espiritualmente, sempre guiados pela luz do amor e do conhecimento que nos liberta de todas as trevas. Lembre-se, você tem em suas mãos as ferramentas para sua libertação espiritual. Use-as com fé, amor e perseverança.